Ceará, seja para consolidar os grandes projetos, compromissos, alguns deles já em execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja para lutar outras tantas lutas que ainda não nos sorriem com generosidade, mas é o prazer da luta e não a confiança da vitória que deve a todos nos animar, especialmente os que nascemos e nos criamos em meio tão hostil quanto os que nascemos e que nos criamos no Nordeste brasileiro. Ali há um compromisso com fazer as águas do Rio São Francisco revitalizadas, saneadas, chegar para mitigar a sede de 12 milhões de nordestinos do semiárido setentrional. Há um compromisso de fazer singrar o miolo do semiárido, conectando o sul do Piauí, onde o povo brasileiro produz soja a despeito de todas as dificuldades, até o porto de Suape, no progressista estado de Pernambuco, ao porto de Pecém, no estado do Ceará, para no futuro estabelecermos a malha ferroviária que interconectará todo o interior, aonde um brasileiro de cepa especial está conduzindo a grandeza desse país, apesar de tantas hostilidades que as conjunturas socioeconômicas, políticas, lhe têm imposto. Aliás, conjunturas que quase sempre hostilizam quem trabalha e produz no nosso país. Estratégia de desenvolvimento que afirma a consolidação de 2 campi avançados da Universidade Federal do Ceará, um para a zona sul do estado, no Cariri, outro para a região norte, na região de Sobral. Projeto que consolida, pensado como está já, um avanço importante de 6 centros de formação de técnicos de nível médio, popularmente conhecidos como Cefet, um punhado de usinas de biodiesel para extrair do semiárido, pelo caminho da mamona, o biodiesel que pode ser neste caminho que o presidente Lula trilhou pioneiramente, que hoje é olhado pelo mundo inteiro e que pode ser a grande alternativa para uma agricultura pobre, precária, naquele clima caprichoso que caracteriza o semiárido. 2 hospitais também projetados, a reestruturação de uma vocação turística que já emprega para mais de 300 mil cearenses. E também não quero, ao renovar, por gratidão e compromisso, o sentido daquilo que é a minha presença como representante nesta Casa do Povo do Ceará, não quero que as minhas omissões neste ponto me impeçam de avançar para aquilo que mais gravemente me comove, porque se tenho querer bem a terra que me criou, que é Sobral, se tudo devo ao povo do Ceará e não há como lhe pagar, senão procurando trabalhar com decência de tarde, de cedo da manhã à tarde da noite, mais gravemente preocupa-me e me motiva a luta por transformar este país tão contraditório que é o nosso Brasil. O país que é em si mesmo, excelências, no meu perceber, uma contradição inexplicável, a não ser que arbitremos a hipótese de uma inconsequência política crônica nas nossas elites dirigentes. Não se compreende, mundo afora, na alguma experiência que pude por aí adquirir, como é que um país que tem a maior fronteira agrícola por explorar do planeta, um país onde no mesmo dia podem se produzir culturas de latitudes temperadas, como o trigo, o centeio, a cevada, ou culturas de clima tropical, como a uva, como o milho, como o feijão, ou culturas de cerrado, desenvolvidas já pela Embrapa, como a soja, que faz a pujança de parte importante da economia rural brasileira. Na mesma data, um país que tem o Amapá para além no hemisfério norte e já se apruma para os confins do Polo Sul quando nos aproximamos das fronteiras meridionais do nosso país. Como se explica que um país, e por aí afora se pergunta, e a não ser uma certa inconsequência política tradicional das elites dirigentes, e não faço isso para mencionar individualmente ninguém, tal é a emoção especial que sinto nessa ocasião solene para mim, que venho à tribuna, que já foi de Nabuco, para mencionar qual é o sentido, para além de gratidão e compromisso, da minha militância junto a vossas excelências, senhoras deputadas, senhores deputados.
Como se explica que um país autossuficiente em petróleo, um país que tem a matriz energética mais limpa e barata do planeta e ainda não exauriu sequer metade do seu potencial hidráulico, um país que imediatamente à sucessão de uma crise nesse padrão de consumo insustentável que é a civilização do petróleo, rapidamente, seja nos pioneiros do etanol, seja agora pelo biodiesel de diversas oleaginosas, não só produz para si, mas oferece um sinal para o mundo de alternativas, de mais do que uma alternativa de combustível, uma alternativa de um outro modo de tratar a natureza, que já não aguenta mais a inconsequência do ser humano movido a egoísmo, a lucro de curto prazo, e nosso planeta, por isto, dá sinais de uma agonia que tem que ser interrompida gravemente, menos por pequenos esparadrapos e curativos e mais por uma atitude cultural que remova da cabeça das novas gerações esta percepção equivocada que cresce no mundo e no Brasil de que felicidade não é uma consequência de um estado de espírito pleno, de ideais e de lutar por esses ideais. Crescentemente se leciona a juventude do mundo que consumir é que é a referência moderna de felicidade. Como se compreende, pergunta-se mundo afora, que um país que tem a maior biodiversidade na fronteira nacional do planeta, que tem mais de 17% da água doce disponível, potável do planeta, um país que tem 8.500 quilômetros de costa, aonde se podem, por exemplo, pescar praticamente todas as espécimes. Um país que tem a maior diversidade mineral, de minerais metálicos ou não metálicos, minerais sensíveis, minerais raros, nas suas próprias fronteiras. Como se explicar que nós entremos século XXI adentro, perguntam os de fora, os estrangeiros, que nós tenhamos que conviver com a lógica de um país assustado pela violência, pelo medo que está como um espinho cravado no coração da família brasileira, não mais nas grandes cidades apenas, mas nas médias e pequenas cidades do país? Como explicar, pergunta um estrangeiro, confinado nas suas diatribes, fundamentalismos religiosos, sectarismos raciais, que um país miscigenado, caboclo, negro, indígena, europeu, japonês, italiano, eslavo, árabe, judeu, aqui se confraternizem, dissipando todas as razões estúpidas da segregação dos homens pelos homens, por crenças religiosas ou pela cor da pele. Eu quero crer, senhor presidente, excelências, colegas, amigos, amigas que me distinguem com a sua atenção, que é uma inconsequência crônica da elite política brasileira, porém, isto não me faz, porque é apenas uma constatação, para responder apressadamente à pergunta incômoda de um estrangeiro que, olhando para o meu país, não lhe perceba os desafios que já vencemos e estamos vencendo e queira agravar, desapercebidos de seus problemas, os nossos pesares, os nossos descontentamentos. Se mais tempo fosse dedicar eu a esses preconceituosos, muitos deles com títeres de cabeça colonizada entre os meio brancos aburguesados de uma burguesia, de uma fração de uma burguesia meio à toa que pulula a nossa discussão, eu lembraria o que quero lembrar agora, porque o sentido desse depoimento é muito mais a reafirmação de uma crença segura, não supersticiosa. Eu não creio, mesmo pela minha fé, que nós vamos receber de Deus a solução dos nossos problemas. Mesmo por humildade, porque se nós queremos ocupar a Deus, para os que têm fé, como eu, dessas nossas mundanices, que Deus primeiro priorize essas regiões extensas do planeta conflagradas pela guerra fratricida, pela morte de crianças pisoteando minas, ou pela fome combinada com a AIDS que devasta o continente africano, desafiando a própria compreensão de que há inteligência no ser humano quando há tanta opulência
nessa entrada de século XXI. Senhor presidente, não posso ser pessimista, apenas sou, creio, como todos aqui, realista na percepção dos problemas e apenas os elenco como pistas para afirmar logo que não é verdade que o Brasil tenha fracassado. Agora a nova moda é afirmar que o Brasil está perdendo um tal bonde da história. E ainda que haja razão sobrada em qualquer brasileiro impaciente, como eu, agora mais maduro, agora um pouco mais sereno, diz o governador Albano Franco, que se apresta ali a cometer mais uma, duas suas proverbiais gentilezas, que o meu pavio está incumpridando. Mesmo a nós, impacientes, não é possível esconder, na nossa própria história, está recentemente encravado o mais belo e sofisticado e veloz experimento de crescimento do mundo capitalista em todos os tempos. Se a China, esta nação irmã, é esta potência impressionante hoje em todos os seus números, ela ainda precisará trilhar caminhos bastante largos, aqui ainda mais há 15 anos, para consolidar aquilo que o Brasil fez, saindo de uma sociedade rural no pós-guerra, onde 80% do povo se ocupava de uma agricultura rudimentar ou da monocultura da cana-de-açúcar para cima e do café para as latitudes médias, para virar a 15ª potência industrial do planeta. Ouço o ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria na hora que falo que nosso país é a 15ª economia industrial, mas ouço também o eminente governador de Sergipe, o eminente deputado Albano Franco. Como é bom ter a oportunidade aqui e agora de ouvir o homem público, o deputado Ciro Gomes. E é importante destacar e ressaltar nesta oportunidade, deputado Ciro Gomes, gestos e atitudes que Vossa Excelência teve de dizer no seu início do seu pronunciamento. Isto mostra o homem Ciro Gomes, a formação e o caráter de Ciro Gomes. E nós que acompanhamos, principalmente após a eleição de Vossa Excelência para governador do estado do Ceará. Nós que acompanhamos, inclusive, através do meu amigo, do meu companheiro, do meu correligionário, Tasso Gereissati. E Vossa Excelência dá hoje, aqui, nesta casa, um exemplo de como o homem público brasileiro deve agir, com transparência, com seriedade e com firmeza. Como também posso dizer, sem nenhum receio de errar, inclusive pela minha experiência de vida política, administrativa e empresarial neste país, deputado Ciro Gomes, Vossa Excelência proporciona aqui hoje a todos nós uma verdadeira aula dos problemas brasileiros atuais que todos nós estamos a enfrentar. E posso dizer também, neste instante, deputado Ciro Gomes, que Vossa Excelência é hoje uma referência nesta casa e no país. Hoje, quando se discutem os principais problemas, as questões mais polêmicas e complexas, eu ouço os meus colegas aqui dizerem, vamos conversar, vamos ouvir o que pensa o deputado Ciro Gomes. Então, eu que tenho tido a oportunidade e o privilégio de conviver com Vossa Excelência aqui nesta casa, peço que Deus continue a iluminar Vossa Excelência, principalmente com as características autênticas que Vossa Excelência possui em toda a sua história de vida, porque Vossa Excelência hoje é um exemplo de homem público para o país. São homens como Ciro Gomes que esta casa precisa. Realmente eu quero me associar às palavras maravilhosas que Vossa Excelência e dizer que cada vez mais, deputado Ciro Gomes, Vossa Excelência fez pelo Ceará, pelo Nordeste e pelo Brasil. Nós continuamos a confiar e acreditar no futuro desse país. Obrigado, deputado Albano Franco, pela generosa palavra de Vossa Excelência. Eu dizia, senhor presidente, que o Brasil tem na sua própria história, e para ontem, não é preciso consultar livros, mas é um testemunho de pessoas que ainda muito jovens podem nos dar esse testemunho. O Brasil sai de uma agricultura simplória, de uma economia absolutamente simplória e se transforma na 15ª economia industrial do planeta. E se com tanta agudeza, eu repito, a denúncia a uma certa cupidez, a uma certa criminosa omissão ou muitas vezes ações deletérias de uma certa elite dirigente crônica no país, é preciso abrir sessões para demonstrar que também foi a elite política, em momentos em que o povo brasileiro teve a liberdade de se organizar e escolhê-la, que produziu este fenômeno
extraordinário para a história humana observar. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, são apenas dois nomes, dois grandes estadistas que sistematizaram e só resumidamente representam com grande eloquência o símbolo do que eu quero dizer. O país transformou-se nisso. E depois o Brasil, que crescia 10, 12, 14, até 15% ao ano, passa na década de 90, especialmente, mas aí na década de 80, os primeiros e graves soluços já são dados, a experimentar a mais medíocre taxa de crescimento econômico de toda a nossa história. A terra não mudou, o clima não mudou, se mudou o nosso povo, e como extraordinariamente tem mudado, foi só para melhor, porque hoje as mulheres que eram confinadas ao gueto da cozinha têm um protagonismo da história, são maioria nos bancos escolares, ocupam a magistratura, o analfabetismo é residual, embora se denunciar sempre a desqualificação e a precariedade da escola que se dá ao filho do trabalhador brasileiro, o país só melhorou. O que aconteceu? O que houve para sairmos dessa coisa exuberante em tão rápido tempo? É evidente que coisas graves aconteceram. É o mundo que financiariza a economia, é a matriz de petróleo equivocada, na crença ilusória de que duraria barato para sempre, que explode os seus preços. Mas o dado final é que o Brasil exauriu o seu projeto nacional de desenvolvimento por uma convergência dramática de estupidez ideológica das elites que emergiram doravante, com uma condição muito mais hostil de tanger desenvolvimento do que outrora o experimento nacional desenvolvimentista, com muito êxito, embora com grandes contradições, tenha produzido. E era isto, é isto, será isto o que me guiará o mandato que o privilégio da confiança e o carinho generoso do povo do Ceará me deu. E é isto e será isto que o jeito cavalheiresco, fraterno, às vezes paterno, de todos quantos colegas me receberam aqui, das amigas do cafezinho, as taquígrafas pacientes, mas especialmente a distinção e a gentileza com que os meus eminentes pares me acudiram e me protegem hoje aqui, nesta etapa de minha vida pública. Deputado Ciro Gomes, Vossa Excelência me concede uma parte. Eu ouço Vossa Excelência, eminente deputado Rodrigo Hollenberg, meu estimado líder. Prezado presidente, prezado deputado Ciro Gomes, feliz é o Estado que tem como seu representante um deputado como Ciro Gomes. Como feliz é o Congresso Nacional, que tem entre seus parlamentares uma pessoa experiente, um homem público dedicado ao país, como Vossa Excelência. Mas feliz e privilegiado é o partido, que tem entre seus quadros uma pessoa com a sua competência, com a sua experiência e com a sua dedicação ao nosso país. E nós, que fazemos parte da bancada do PSB, nos sentimos mais privilegiados ainda de poder conviver com você e aproveitar deste seu espírito público e da sua experiência. Mas ainda mais do que o homem público de grande qualidade, eu quero me referir à pessoa do Ciro Gomes, que tive a oportunidade e o privilégio de conhecer melhor ao conviver com você na nossa bancada. Pela sua simplicidade, pela sua generosidade, pela sua convivência, pela sua solidariedade e por estar sempre colocando para a nossa bancada a necessidade de que sempre o interesse público esteja acima de qualquer interesse particular ou mesmo de qualquer interesse partidário. Eu tenho convicção que Vossa Excelência aqui nesta casa dará uma grande contribuição ao povo do Ceará, mas não apenas a ele, como uma contribuição do povo cearense, Vossa Excelência dará, como está dando, uma grande contribuição ao Brasil.
Muito obrigado, Ciro. colega. Para concluir, gostaria de conceder, então, mais eu não 3 tenho- minutos para concluir. Bom, Senhor presidente, pela ordem. até fiquei Senhor presidente, pela com ordem. vontade de fazer uma parte, mas... Pela ordem, deputado, Vossa Excelência tem razão. Eu acho que eu vou falar exatamente o que você está merece mais propondo. 10 minutos, Leras. Eu sei, eu só queria, deputado Ciro, eu estava... fiquei constrangido de lhe apartear, porque pelo desenvolvimento do raciocínio da vossa fala, acho que não seria justo interferir na vossa oração. Mas eu quero dizer aqui que em um momento como esse, senhor presidente, inclusive os grandes expedientes desta casa, um momento como Agora esse, o- você traz essa fala para nós aqui, deveria ser um momento que não tivesse o tempo. Um momento de uma tribuna. Esta casa precisa disso. Precisa de um debate franco, de uma elevação da qualidade do debate. Não podemos ficar nessa... Eu queria só finalizar e parabenizá-lo, porque esta casa precisa mudar e ter autoestima. Outro dia eu vi num parlamentar dizendo que quando saía daqui tirava essa chapinha. Eu faço questão de dizer que uso e uso com orgulho. Sou um dos 513 que veio para cá pelo povo brasileiro. Tenho consciência de como estou aqui e tenho orgulho de ser deputado federal. E faço por isso. No pronunciamento de Vossa Excelência, isso exatamente reforça essa minha ideia que daqui pode sair coisas positivas que podem engrandecer a política e melhorar o país. Parabéns, espero que tenhamos outras oportunidades, senhor presidente, para, não de forma burocrática, mas de forma política, essa casa possa exercer o debate com o nível que Vossa Excelência está oferecendo nessa tarde. Tá bom. Eminente deputado Fernando Ferro, eu agradeço a Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem todas as razões de fato, ter orgulho de ser deputado. Vossa Excelência já demonstrou pela disciplina e pela coerência com que se abraça a causa do povo brasileiro, quaisquer que sejam as circunstâncias, e nós vivemos algumas recentemente juntas, e eu pude provar que, para além do seu talento, Vossa Excelência também tem uma coisa que eu quero, para caminhar na conclusão aqui, pela tolerância do senhor presidente, deputado Casagrande, e é um ponto que eu tinha posto aqui para mencionar. Eu agradeço a Vossa Excelência e aproveito para abraçar fraternalmente os companheiros do PT, com quem tenho tido orgulho e alegria e muito especial prazer de trabalhar juntos. Divergências, convergências, mas afinidades absolutas no compromisso nacional, na dedicação à causa do povo, cada um de nós ao modo como podemos e achamos que devemos fazer. Eu caminharei, senhor presidente, não quero abusar muito mais de Vossa Excelência e da sua tolerância do que já fiz, para apenas dizer, em cima dessa questão do sentido do mandato, a ideia de desenvolver um país tem consequências culturais, institucionalidades as mais várias, mas há ocasião de se observar no experimento pacificado da humanidade 3 elementos que nos faltam ao país e que o presidente Lula, por isso eu o apoio, compreendo as dificuldades, as contradições, mas o apoio sem reserva e nem medo, porque ainda que com as dificuldades de uma correlação de forças que o obriga a zigue-zagues, a tangentes, a conciliações, e estas são lições preciosas que eu aprendi com o presidente Lula. Não adianta ter só imaginação, não adianta ter só coragem, é preciso também ter o tato para manejar as correlações terríveis de forças que muitas vezes destroem boas intenções ao mero exercício imprudente dessas mesmas boas intenções. Mas os países que se desenvolvem, eu concluirei, senhor presidente, me desculpando com Vossa Excelência por esse excesso, é um nível alto de poupança interna, é um esforço central, localizável na história de cada um dos povos, de qualificar o mais sofisticadamente o seu povo, e é uma ação coordenada, qualquer que seja a estratégia, a retórica ou a ideologia propagandeada. Nunca houve experimento concreto de desenvolvimento sustentável que se praticasse aos moldes da perversão neoliberal, que lavou a mente de meia dúzia de protagonistas deste momento medíocre que o país viveu da década de 80 à década de 90. Isto tudo é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Por isso é mentira que a política seja uma linguagem desmoralizada. Ela é crescentemente impotente. Isso está examinado por filósofos moderníssimos como Hannah Arendt. Mas mesmo percebendo a impotência da política como linguagem diante da avassaladora força das megacorporações que fazem o tal e imaterial mercado, Hannah Arendt diz que a política deve ser
emulada, mantida, cevada, estimulada e, acima de tudo, protegida, porque só ela é capaz de produzir milagres. E eu, Ciro Gomes, deputado federal pelo estado do Ceará, agradecido a quantos me deram essa oportunidade, agradecido a vossas excelências pela atenção e a distinção com que me receberam aqui, vou dedicar este mandato, aproveitando o melhor da inteligência nacional que já percebi está aqui reunida, o melhor da decência nacional que aqui está reunida. Isso não quer dizer que não haja mazelas, isso não quer dizer que não haja, mas se um padre pratica a pedofilia, isso não quer dizer que a igreja não mereça respeito. Se um jornalista pratica o achaque, isso não quer dizer que a imprensa não mereça respeito como instituição. E isto se impõe menos pela voz e mais pela conduta e pelo exemplo. Construir poupança, qualificar os arranjos institucionais para pegar este processo que o presidente Lula iniciou, sistematizá-lo, independentizá-lo de personalidades especiais que não se produzem assim à mão cheia como a personalidade do presidente Lula, é a tarefa de todos nós e a elas me dedicarei. Obrigado, excelências, pela atenção de todos.